Olá. 27% das mulheres em idade reprodutiva no Brasil tomam pílula anticoncepcional. Criada há 56 anos, é o método contra a gravidez mais usado no país. Relatos nas redes sociais de casos de efeitos colaterais associados ao uso do remédio, em especial quadros de trombose, que são coágulos na corrente sanguínea, estão assustando as jovens. Os benefícios da pílula na prevenção da gravidez superam os riscos? Esta e outras perguntas serão respondidas pelos especialistas neste programa em discussão especial na TV Assembleia SP. Recebemos o Dr. Marcelo Mattiello, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Regional São Paulo, o ginecologista e obstetra Dr. Leandro Gruba Nardi e também a jornalista Letícia Helena de Souza. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa em discussão especial. A reportagem do programa em discussão especial foi às ruas para saber quais são as dúvidas e também as preocupações das mulheres em relação ao uso da pílula anticoncepcional. Dá uma olhada aí. Gostaria de saber se tem algum problema da gente estar tomando durante muito tempo anticoncepcional e se a gente precisa dar uma pausa. Porque uma vez eu ouvi falar que você tem que tomar durante um ano, para o teu corpo não acostumar e nem fazer mal do remédio. Então acho que essa seria a dúvida. Gostaria de saber se tem alguma relação entre o anticoncepcional de comprimido ou injetável a proporcionar maior ou menor risco de trombose. A minha dúvida é se de fato os anticoncepcionais causam algum risco de vida mesmo para as meninas, porque eu já li várias histórias de gente que foi para o hospital porque estava com dor nas pernas, chegou a uma trombose, e se isso vira uma parada cardíaca, então se de fato isso apresenta um risco para a nossa saúde. Bom, vamos lá, doutor Mattiello, na sequência aqui. Existe problema em tomar a pílula por muito tempo? Tem que dar uma pausa nesse uso? Anticoncepcional oral ou injetável, qual deles tem menos risco de trombose? E os anticoncepcionais, se eles representam risco para a saúde, para a vida das mulheres, a nossa última jovem que falou. Primeiro, boa tarde, gostaria de agradecer o convite e parabenizar os colegas que estão aqui. A primeira pergunta eu vou deixar para o Leandro responder, que é mais relacionado com a área dele. Tá bom. Eu vou aproveitar e responder a segunda e o terceiro questionamento. Em relação ao injetável via oral, tem trabalhos que mostram, quer dizer, você tem uma casuística das pacientes, mesmo pacientes que não tomam anticoncepcional, tem um risco de ter trombose. Esse risco quase que dobra nas pacientes que tomam o anticoncepcional, dependendo da sua dosagem e das suas variações. E o injetável, quando você compara o via oral com o mesmo produto injetável, o injetável chega a ter uma incidência de 9,7 para cada 10 mil usuárias, enquanto o via oral é 6,2 para cada 10 mil usuários. Então, o injetável ele teria um risco muito maior de trombose venosa do que o não injetável. Isso falando das pacientes que vão ter trombose venosa. Óbvio que a gente pode depois, no decorrer do programa, falar quem está mais em risco, menos em risco, se vale a pena ou não. Em relação à terceira pergunta, o risco de morte, claro, toda trombose venosa, e 98% das tromboses venosas são nos membros inferiores, existe o risco desse coágulo que se formou na veia, que a trombose venosa nada mais é do que a formação de um coágulo dentro da veia especificamente. Nós temos trombose arterial, que é na artéria, mas especificamente estamos falando da trombose venosa. Esse coágulo, ele pode se desprender, andar pelo corpo e ele vai parar no pulmão, porque é a hora que filtra novamente. Então, aí é a chamada embolia pulmonar. A maior parte dos pacientes tem embolia pulmonar assintomática. E quando o paciente tem sintomática, a embolia pulmonar pode ser fatal em 0,2 a 1% dos pacientes que tiveram trombose venosa profunda. Tem uma casuística brasileira, falando de tromboembolismo venoso de modo geral, um estudo feito pelo Cássio Silva em Minas Gerais, de 68 mil internações decorrência de trombose venosa e ou embolia pulmonar, que a gente chama de tromboembolismo venoso, 15,2% dos pacientes vieram a óbito por causa de embolia pulmonar. Então, é uma doença grave que tem que ser reconhecida e tratada a tempo para evitar a complicação mais grave, né, que é a embolia pulmonar. Agora, o senhor iniciou dizendo que as mulheres têm um risco normal, natural da trombose, e as que usam a pílula, esse risco é aumentado. Por que esse risco existe a mais nas mulheres? Os homens também teriam esse risco o homem natural? É natural, né? Porque você não tem só o anticoncepcional como um fator de risco para o desenvolvimento de uma trombose venosa. Você tem pacientes que têm condições genéticas que fazem formar mais facilmente o coágulo, são trombofilias, genéticas ou adquiridas. Você tem fatores ambientais, você tem
fatores cirúrgicos, por exemplo. Então, essa casuística, a trombose pode ocorrer não só na mulher que toma anticoncepcional, mas nos homens e nas mulheres, dependendo da situação genética, câncer e outras coisas que vão influenciar a pessoa poder vir a ter uma trombose ou não no decorrer da sua vida. Doutor Leandro, então aquela primeira questão da primeira jovem, se há um problema em tomar a pílula por muito tempo, se tem que dar uma pausa nesse uso. Primeiramente, boa tarde, né? Agradecer o convite, parabenizar os colegas. Sim, quanto maior tempo de anticoncepcional, maior os danos, né? Isso é fato. Não só o risco aumentado, que, como o colega acabou de citar, que já temos esse risco de trombose e é acentuado ainda mais com o anticoncepcional, principalmente o injetável, né? E outros danos, como infertilidade, quanto maior tempo do uso do anticoncepcional, maior a chance de a mulher não conseguir engravidar, né? Esse é um dos motivos, né? Outro motivo, outra consequência do uso prolongado do anticoncepcional é quando você toma um anticoncepcional, para você inibir uma gravidez, você inibe a ovulação. Então você já não produz os hormônios que normalmente você deveria produzir. Então você já não produz a testosterona, por exemplo. Então a mulher normalmente tem uma perda de massa muscular, tem uma dificuldade em ganhar massa muscular. Então o anticoncepcional por si só ele aumenta a insulina, por isso que a mulher também aumenta o peso, né? Isso é fato, não pode ser via oral, injetável, qualquer hormônio sintético, isso influencia diretamente. E também outra coisa agravante é o risco de câncer de mama, né? Então, se você já tem 2 receptores, normalmente alfa e beta, com o anticoncepcional você vai para 16, aumenta 8 vezes, mais ou menos, a chance de você desenvolver um câncer de mama. Essas são as principais consequências desse uso prolongado. Quanto maior tempo, maior agrava os riscos. Ao que parece, pelos relatos, as mulheres estão orientadas sobre os riscos do uso prolongado, por exemplo, câncer de mama, mas pela preocupação em relação à trombose, parece não haver informação a respeito. O que acontece nos consultórios? Os médicos informam sobre essa questão? Boa pergunta. Hoje em dia, não é mais como antigamente. Então, hoje temos a internet, temos a rádio, a televisão. Então, o paciente que nos chega até a nossa clínica, ele já chega já informado, né? Então, não é o que o médico determinar, né? Que a maioria das vezes acontece isso, o médico determina, você vai tomar tal pílula. Então, o paciente ele pode estar questionando. E isso, às vezes, causa um conflito. Porque se você pegar uma bula do anticoncepcional, um exemplo de qualquer anticoncepcional, se você ver a bula, você vai ver, né, anticoncepcional, que isso pode causar uma trombose, pode causar, entre outras consequências que eu citei anteriormente. Isso não pode ser desprezado, né? Não é exigência simplesmente formal da Anvisa, está escrito numa bula de uma medicação. O paciente ele tem um direito de olhar e questionar o médico, não só o médico determinar. Agora, expor os riscos de você estar tomando, né, isso vai de cada colega, né? Eu não posso estar questionando isso. Né? A minha parte eu faço quando há necessidade, em alguns casos a gente tem que ponderar os riscos e benefícios, né? Às vezes uma dismenorreia, né? Uma endometriose, que quando a mulher ela menstrua, são dores terríveis no período menstrual, né? Em alguns casos a gente tem que amenizar e calculando os riscos e benefícios, a gente tem que às vezes entrar com anticoncepcional da melhor forma, né? Para inibir a menstruação dela, como a síndrome do ovário policístico, entre outras. Letícia, vamos saber da sua história. O doutor Matiello destacou aqui no início sobre, em grande parte, os casos são de embolia pulmonar, quando o coágulo vai para o pulmão, mas não foi o seu caso, foi uma outra situação. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, doutores. O meu foi para o cérebro. Eu fazia uso do anticoncepcional desde os meus 15 anos de idade. Eu tive uma pausa quando eu fiquei grávida e quando eu estava amamentando e depois voltei a tomar o anticoncepcional. Nesse meio tempo eu tomei diversas marcas, sempre ia mudando, porque ia atualizando o mercado, a indústria farmacêutica ia atualizando e os médicos iam me atualizando também. Eles sempre souberam que eu fumava e nunca falaram, você deve suspender, acreditando que você vai ler na bula e você vai tomar consciência. Eu acho que não devia nem ser receitado para quem fuma, né, o anticoncepcional. Mas enfim, foi de quando eu comecei a ter os sintomas até quando eu descobri a doença em si, demorou muito pouco tempo, foi coisa de uma semana. Eu comecei a ter dores de cabeça muito forte, chegava a tomar 4, 5 analgésicos por dia, tinha fotofobia e era horrível.
dava enjoo de tanta dor que você sentia mesmo, você não conseguia levantar às vezes da cama, você ficava se contorcendo. E numa quinta-feira, eu lembro que eu saí para dar uma volta e tive tontura, olhava para o chão, parecia que estava afundando. Até brinquei com a minha mãe quando cheguei em casa, falei assim, nossa mãe, eu tenho que assumir a minha idade, eu tô com labirintite. E estava achando que aquilo fosse labirintite e tratei como tal. Na sexta-feira, eu tive de sair e eu fui me divertir, acabei bebendo um pouco. E no dia seguinte, acordei com muita dor de cabeça. O olho não chegava a abrir de tanta fotofobia. E minha mãe estava passando mal. Não suportava a luz. Não suportava a luz e a cabeça também estava explodindo. Eu não conseguia levantar da cama. E minha mãe passou mal e me pediu para levar lá ao médico. Eu falei, bom, eu não tenho condições, pedi para que alguém me levasse. Quando chegou lá, ela foi direto para a UTI e eu aproveitei que estava lá, passei no pronto-socorro. Expliquei os meus sintomas, já estava vomitando bastante, muito, estava com muita tontura, muita dor de cabeça. E eles começaram a perguntar os sintomas e tudo mais, e começaram a tratar com gravidez. Me largaram esperando bastante tempo e eu vomitando, passando mal, a cabeça doendo, os sintomas só se agravando. Até a hora que eu passei com o médico de novo e eu pedi, eu falei assim, doutor, faz alguma coisa na minha cabeça, tira um raio-x, faz qualquer coisa, uma tomografia para ver o que está acontecendo. E aí foi quando ele fez a tomografia, eu sei que o resultado demoraria 1 hora para sair, em 15 minutos eles invadiram a salinha de medicação que estava e me levaram para a UTI. Para me dizer que eu estava com um coágulo e já começaram a fazer todos os testes para ver se eu já não estava com princípio de AVC. Começaram a conversar comigo para ver se eu estava bem. E se minha mãe não tivesse passado mal, eu ia tratar como se fosse uma ressaca, porque você nunca imagina, estou com trombose. Você acha que você está com dor de cabeça, que você está em período menstrual, que você está com qualquer coisa, menos uma trombose no cérebro. E foi bem punk, assim, o tratamento. Eu fiquei 1 semana na UTI, até que a protombina, né, se estabilizasse, não é isso? O tempo de pronto. Eu fiquei 1 semana até deixar isso certinho. E aí depois fiz 6 meses de tratamento com Marevan. Ainda não tive alta por completo, porque eles me pediram uma bateria de exames depois de 2 meses que separa o tratamento, né, doutora? Você acha que as pessoas que te atenderam lá naquele pronto-socorro tiveram alguma dificuldade em entender o que é que estava se passando? Eu acho que, assim, eles não tratam isso como uma hipótese. Eles não tratam a trombose como uma hipótese. Tipo, você chega lá no hospital, eles acham que é pressão, eles acham que é gravidez, eles vão levar como trombose o último de todos os casos. Tontura, assim. Labirintite? Eu a primeira coisa que eu achei foi labirintite, porque eu falei, nossa, eu nunca tive tontura na vida. Vou ter agora? Falei, Você vai excluindo pelas coisas mais frequentes, né? Trombose de venosa cerebral, trombose cerebral é uma coisa mais rara, principalmente em paciente jovem, né? Você pode pensar pela proporção de mulheres que tomam anticoncepcional e tem cefaleia, algum quadro neurológico, a menor parte é uma trombose cerebral. Então, acredito que os colegas pensaram das causas mais prováveis no pronto-socorro e vão descartando, né? Até então, você chegar. Mas o que eu achei bem, assim, o que me deixou mais impressionada é que eles relutaram, de certa maneira, em fazer a tomografia. Sabe, eu falei, poxa, eu tenho plano de saúde, eu não estava num hospital. Eu falei assim, faz a tomografia. Doutor, eu estou com muita dor. Era hospital público? Como é que deve ser? Foi hospital particular. Como é que deve ser essa busca pelo problema e o descarte dessas hipóteses, sem que o tempo passe demais e não coloque o paciente num risco de morte? Me parece que você correu um risco de morte muito grande. Eles estavam preocupados. Quando eles viram o exame, eles logo correram para me levar para a UTI, porque o que eles me disseram é que a veia estava num estágio já que ia... o problema é, se tiver trombose, dependendo da região, sabe, mesmo venosa, pode levar ao óbito, né? Você tem eneação e óbito. O problema, assim, são as causas atípicas, né? Por exemplo, trombose de venosa cerebral, trombose de veia mesentérica, trombose de veia renal, são sítios atípicos de trombose, né? Mesmo de membro superior não é tão frequente. E você procura, por exemplo, uma dor abdominal, você não vai pensar numa primeira causa, uma trombose venosa. Você vai investigar as causas e geralmente o achado, você vai fazer uma tomografia,
né, tentando pensar, pode ser uma diverticulose, uma apendicite, vai pedir por uma outra causa e acaba no diagnóstico vindo a trombose da veia. Então, acaba sendo achado. Que no caso dela, uma cefaleia intensa, tudo, não sou neurologista, mas acredito que a causa mais frequente eles deveriam estar pensando numa malformação arteriovenosa, num aneurisma cerebral e não numa trombose cerebral, que é menos frequente do que essas outras. Então, fez procurando uma causa e achou outra, né? E relacionada. Então, para você, propriamente falando, como você investiga? Primeiro começa com anamnese, né? É básico, você tem que saber se a pessoa tem histórico familiar de trombose venosa profunda, fenômenos trombóticos, se tem histórico pessoal, né? E se sabidamente tem alguma trombofilia. Se tiver algum desses fatores, já não está indicado de você usar o anticoncepcional oral ou terapia de reposição hormonal. Como você falou, né, ninguém aparece, mas o Dr. Google ajuda bastante, né? Já procura. Assim, é alta a incidência, você potencializa o anticoncepcional na hora que você fuma. Porque o cigarro, o tabagismo, ele aumenta a viscosidade sanguínea. E a trombose acontece num período que você está num estágio que facilita. Então, para você ter uma trombose, você tem que ter uma certa dificuldade da passagem de sangue, que a gente chama de estase. Você tem que estar numa viscosidade sanguínea aumentada, né? Então, você tem esse comprometimento, né? Fica mais grosso o sangue, entre aspas, e uma certa machucadinho na veia para acontecer. O hipertenso também, né? Aumenta o risco, né? Mas aí deve ser isquêmico, não severa, né? Mas acidente aí derrame de causa isquêmica, não mais arterial do que venosa. Aqui na TV Assembleia SP você acompanha o programa Em Discussão Especial. Estamos falando hoje da associação do uso da pílula anticoncepcional com os casos de trombose. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa Em Discussão Especial, aqui na TV Assembleia SP, estamos falando hoje sobre a relação entre o uso da pílula anticoncepcional e a trombose. Doutor Leandro, existem exames que podem detectar a predisposição da trombose associada ao uso da pílula? A anamnese é muito importante, como acabamos de falar, né? A história familiar, né? A própria história em relação à trombose, né? Mas existem alguns exames que ajudam, né? O coagulograma é um, né? O nosso colega angiologista pode falar melhor até. O fibrinogênio, que é a capacidade de formar fibrinas, né? Isso também, se tiver, você vai dosar o fibrinogênio da paciente e tiver lá no alto, pode ter certeza que tem um risco maior, né? Não tenha dúvida disso. Então, alguns exames ajudam bastante. Né? Como também a história, voltando na anamnese, o tabagismo, né? Isso influencia diretamente, a obesidade também, né? Então são fatores de riscos que têm que ser bem avaliados por nós médicos, né? Para poder contraindicar. Então, doutor Marcello, esses fatores de risco que tem a ver com o histórico, o estilo de vida da pessoa, os problemas de saúde que ela venha a ter. Agora, esses exames que podem ser associados a esta análise toda, coagulograma, né? Você citou, doutor? Coagulograma. O que é isso? A mulher né? pode ser indicado esse exame todas as vezes? Assim, vou falar do cigarro. Tem muitos pacientes que você fala que a associação é perigosa e elas continuam tomando anticoncepcional e fumando, mesmo sabendo do risco, porque não quer parar com um com o outro. Em relação aos exames, em questão de saúde pública, não justifica. Justifica você fazer história, um exame físico e ver os fatores de riscos clínicos. Não justifica porque a coleta dos exames de trombofilia, que eu falei, que são fatores que a paciente tem predisposição a formar coágulo, eles custam em média de 3 a 5 mil reais. Você imaginar que para toda paciente, você, antes de prescrever, pedir os exames para todos, você não tem como o sistema público nem o privado de suprir isso. Fora que isso é consenso mundial de que você não deve pedir exames de trombofilia para todas as pacientes antes de iniciar o anticoncepcional, porque o custo-benefício você não vai conseguir identificar tantas pacientes assim pela quantidade que vai tomar.
Então, o que a gente preconiza é que você tire a história. Se tiver história pessoal ou pregressa de trombose venosa, não se deve tomar. Então, isso você tem que deixar bem claro. Óbvio, se o paciente já tiver uma poliglobulia, né, que é a quantidade de células vermelhas aumentada, ou já tem um fibrinogênio elevado, que o fibrinogênio é um fator trombofílico, você não vai dar. Mas, assim, o fato só de você fazer o hemograma e o coagulograma é só para saber se ela não está fora da média do paciente, que muitas vezes, às vezes, você faz um exame de rotina e vai descobrir que tem uma polistemia vera, que é uma doença hematológica, que precipita o paciente ter tanto trombose venosa como arterial. Então, com associação a outros métodos. Então, não justifica, em questão de saúde pública, você solicitar para todas as pacientes exames de trombofilia para fazer o início do anticoncepcional. Eu costumo brincar, por exemplo, um dos exames, que é a mutação da protrombina, é um gene, né? Questão de 15, 20 anos atrás, a gente nem pesquisava porque nem sabia da existência dele. Então, hoje a gente tem uma série de exames que você pode pedir, que você sabe que são fatores trombofílicos, mas ainda muitos estão sendo estudados. Então, o fato de você fazer aqueles exames que hoje sabidamente são, não significa que você não tenha, daqui 5 anos vai ser pedido. Então, é uma coisa muito que a gente vai evoluindo, a medicina vai evoluindo, esses exames vão evoluindo. Então, o fato de você também pedir todos os exames de trombofilia, você não vai tirar o risco da paciente de ter trombose venosa. Como eu falei no começo, né? Então, a média de em torno de 3 pacientes para cada 10 mil mulheres vão ter uma trombose venosa sem usar anticoncepcional. Existem outros fatores de risco, claro, mas quando você associa com anticoncepcional, vai para quase 7 para cada 10 mil mulheres que quando tomam anticoncepcional. Então, mesmo se você fizer todos os exames de trombofilia, você não está deixando em zero. Então, questão de saúde pública realmente não justifica você pedir exames em todos. Letícia, tinha algum caso de trombose na família? Tinha algum histórico? Então, isso eu não tenho conhecimento. Você destacou que fumava, né? Como é que era o fumava. estilo de vida quando você iniciou? Então, assim, eu nunca fui total sedentária. Assim, eu só fumava o cigarro e eu não era daquela fumante que fumava horrores. Eu fumava de 4 a 5 cigarros por dia e olhe lá, quando fumava, quando dava tempo. Então, eu não fumava tanto assim. Agora, depois que eu tive a trombose, eu li muita gente escrevendo que sequer colocou cigarro na boca e tinha trombose. Lógico, pode vir por gene, tudo mais por conta de herança familiar, mas também teve um aumento de casos por esses tempos. Depois que a indústria farmacêutica vai aperfeiçoando os anticoncepcionais, teve esse aumento, acompanhou essa mudança. Pode existir, aí eu pergunto para vocês, existe a possibilidade da indústria farmacêutica estar colocando tanta coisa numa pílulazinha que aumenta o índice de trombose entre Eu as mulheres? aproveito para completar essa pergunta. Há diferenças entre os novos anticoncepcionais em termos de substâncias com os antigos que possam favorecer a trombose? Você quer? Posso falar? Os dois têm resposta. Pode falar, depois eu falo. O anticoncepcional, né, como você falou, já há bastante tempo, cada ano vão surgindo novos, uns que se assemelham mais aos hormônios que a mulher produz, mas natural, hormônio natural, não tem nenhuma pílula de anticoncepcional natural, né? Então, os riscos, eles estão em todos os anticoncepcionais, tanto oral quanto injetável, né? Então, eu não vejo, né, a indústria farmacêutica, ela quer que eu venda o remédio dela, né? Isso é fato, né? O anticoncepcional é o método, digamos, mais fácil de evitar uma gravidez. Mesmo assim, ele não é 100% ainda, né? Mas é o mais prático. Digamos que é o mais prático, né? Hoje, a mulher, ela não precisa nem ir ao médico para tomar anticoncepcional, né? Ela pede para a colega dela. Então, tem alguns anticoncepcionais... Mas isso está errado, né, doutor? Tá bastante errado, porque cada mulher tem um perfil. Isso tem que ser bem avaliado, né? Você vê, alguns dermatologistas hoje prescrevem anticoncepcional para a pele, né? Então, porque inibe a dihidrotestosterona, que é o que a testosterona se transforma em dihidrotestosterona, que ela é muito mais forte que a testosterona. Em algumas mulheres, isso causa a pele oleosa, isso pode causar queda de cabelo, acnes, né? Então, a drosperinona é um exemplo, né? Isso está muito hoje falado, ela bloqueia isso. Então, a mulher no segundo mês de anticoncepcional, o cabelo dela fortalece, a pele fica limpa, tudo. Isso está escondendo,
né, digamos, alguma consequência grave do uso, né? Então, porque melhora a aparência física. Tá? Isso, com essas últimas pílulas anticoncepcionais, elas têm essa ação também. Então, às vezes não estão usando nem para evitar uma gravidez, estão usando para estético. Né? Então, isso não é um hormônio natural, isso é um hormônio sintético, independente de ser mais moderno ou não. Doutor Marcelo. Assim, na hora que você vai levantar de primeira a quarta geração, na verdade, quando você vai lendo trabalhos, né, sobre a incidência, eles vão variar de moderado a alto. Mas, assim, a maior parte é elevada a incidência com qualquer tipo. Não só a progesterona, as novas progesteronas, como hoje sabe que a dose do estrógeno também, que a maior parte são pílulas compostas, você também aumenta a incidência. Né? Então, assim, na hora que você lê trabalho, essa é a sensação de que os novos anticoncepcionais, mas a incidência é alta com a terceira, com a quarta, e dependendo do tipo da segunda geração também é alta. O que eu acho que aconteceu é que melhorou o diagnóstico. Então, hoje, com um ultrassom Doppler, um ultrassom vascular, faz a beira de leito, baixo custo, reprodutível. Então, chegou hoje uma dor na perna, na minha época de formação, que tinha que fazer uma flebografia, que era um exame invasivo, injetar contraste, chegou uma dor na perna, você não fazia flebografia em todo mundo. Então, boa parte que você achava que era uma dor muscular era uma trombose. E boa parte que você achava que era uma trombose era uma dor muscular. Hoje, com o advento do ultrassom, você tem uma sensibilidade, uma capacidade de diagnosticar e realmente ser aquilo de quase 98%. Então, hoje no pronto-socorro é diferente da tomografia. Todo mundo que chega com dor na perna no pronto-socorro faz um ultrassom vascular e aí faz o diagnóstico. Então, na verdade, eu acho que aumentou o diagnóstico, a assertiva do diagnóstico em relação a 10. Não que aumentou. Quando você vem historicamente vendo a incidência de trombose com os diferentes tipos de anticoncepcional, os mais novos, a incidência não altera muito em relação a outros. São altas. E dependendo do trabalho, assim, vai ser mais pro de segunda, do terceiro, mais pro terceiro de quarta. E outra coisa que eu acho interessante, não só da Amiga, que no Brasil é uma curiosidade, né? O anticoncepcional é tarja vermelha, venda sob prescrição médica. Então, que nem antibiótico, né? Tarja vermelha venda sob prescrição médica. Hoje, para você dar um antibiótico, você tem que fazer carbonado para que ficar retido uma vez, para ter controle, para que você não trocou o antibiótico na farmácia. Não estou falando que todas as farmácias fazem isso, mas acontece. Então, teoricamente, o anticoncepcional só deveria ser vendido com prescrição médica. Para que está sendo usado, então, e não usar o que a Amiga usa, o que ouviu dizer ou entrou na internet para saber. O senhor defende essa medida que é usada para os antibióticos, a retenção da receita, de uma via da receita na farmácia? Não, eu acho que a fiscalização devia ser igual. Eu acho que não tem que reter a receita do antibiótico. Acho que você tem que prescrever e ser vendido aquele remédio realmente sob uma prescrição médica. Qualquer remédio que por lei exige uma prescrição médica, você não pode, existe uma lei para que aquilo seja feito. Para superar a lei, porque você não consegue por aquilo, você inventa uma outra lei de reter a receita, a segunda via. Eu acho que todo remédio sob venda, sob prescrição médica, ele só pode ser vendido sob prescrição médica. Que sem a retenção da receita, embora esteja na tarja vermelha, que a venda é sob prescrição, a gente sabe que nem todas as farmácias. Não troca é muito comum. Troca de remédio. Isso também, você deve estar acostumado com isso. Também. Troca, né? Você receita o remédio A, tem um similar B, o genérico C e o D e o farmacêutico. Não farmacêutico, não estou falando farmacêutico. Ou pessoas mal intencionadas. Ou não capacitadas para... Não é o farmacêutico, não é isso, não é uma área. Mas não são todos os locais que fazem isso. Claro, existem muitos locais dessas, mas infelizmente a gente sabe que no Brasil isso acontece. Letícia, como é que está a vida hoje e como é que você pretende levar essa questão adiante no sentido de multiplicar a informação a partir do que você passou com outras mulheres, com outras jovens, pelas redes sociais? Então, hoje eu acabei o tratamento com anticoagulante, que é o único tratamento no caso, né, para afinar o sangue e desfazer o trombo. Eu fiz 6 meses de tratamento. Agora eu fiz uma bateria de exames de sangue, que ainda vai ser avaliada pela hematologista, e depois eu volto na neuro e ela vai pedir a tomografia se necessário. Mas assim, hoje, quando eu vejo uma pessoa comprando anticoncepcional, dá até um negócio na farmácia. Eu chego para a pessoa, eu falo assim, não, calma, Letícia, você não fala agora. Mas se a pessoa aparece de novo do meu lado, eu falo assim, não, é um sinal. Aí eu falo para ela, eu falo assim, olha, procura seu médico, vê se não existe um outro método contraceptivo que você possa tomar, que não tenha tanto hormônio, sabe? Procura uma outra maneira, porque como vocês disseram, pode ser e pode também não ser.
por conta disso. Então, vamos excluir né, as possibilidades. Esse pode ser como pode não ser. Como é que se sabe se existe o risco natural da trombose? Como é que se sabe quando ela foi causada pela pílula? Você faz uma associação, por exemplo, tem interessante em relação, voltando à trombofilia, né? Existem trabalhos mostrando que se a paciente no primeiro ano que iniciou o uso do anticoncepcional, independente de primeira, segunda, terceira, se no primeiro ano ela já apresentou uma trombose venosa profunda, você não precisa nem pesquisar a trombofilia, porque com certeza ela tem e foi, o gatilho foi o anticoncepcional, né? Então, muitas vezes você acaba pedindo exame de trombofilia porque também o paciente fica angustiado para saber se tem ou não tem. Então, depois que teve, na hora de você fazer, de novo, saúde pública, não justifica todos os pacientes que tiveram trombose venosa, você fazer. Mas se o paciente está tomando anticoncepcional na faixa etária jovem, ou começou a fazer uma reposição hormonal, até prova contrária foi causado, desencadeado ou potencializado pelo anticoncepcional. Você acaba não tendo que pesquisar outros fatores. Óbvio que acaba tendo a necessidade do paciente querer saber se ele tem aquele outro fator causal. Então, alguns fatores você não pode dosar enquanto está tomando um anticoagulante. Por exemplo, o Marevan, vitamina C e S, são vitamina K dependente, e o Marevan é um antivitamina K que entra nos fatores de coagulação. Então não adianta você dosar nessa fase que ele vai dar baixo, então vai dar um falso positivo. Então você espera passar a fase aguda, né, geralmente de 3 a 6 meses, aí você suspende a anticoagulação, porque aí não depende se o A ou o exame B dá para fazer, você já colhe toda a bateria e apresenta para o paciente. Mas em questão de... Chegando para mim, praticamente respondendo para você. Paciente com trombose venosa, anticoncepcional, até prova o contrário. Óbvio, depois do exame físico, história, tudo. Até prova o contrário, você não vê outro fator, é o anticoncepcional. E essa paciente nunca mais deve fazer uso de anticoncepcional. Só aproveitar em relação ao que método, né, que a gente estava comentando, e o interessante é que, talvez o Leandro possa falar melhor, é que o dispositivo intrauterino com hormônio, ele não aumenta, é um método anticonceptivo, não sei se é eficiente ou não, mas ele não aumenta, ele não potencializa a chance de risco de trombose em relação aos não usuários. É interessante, não sei se é um método eficiente ou não, mas assim, vários trabalhos que eu fui atrás para ver se... Porque o paciente vem e acaba perguntando no consultório, né? Mas se eu pôr o DIU com hormônio, eu posso? Então, você acaba indo estudar. E eu fui estudar, em nenhum trabalho que eu li, internacional, associa aumento com DIU com medicamento. Doutor, no próximo bloco o senhor responde essa questão. Sim. Vamos para o intervalo. O programa em discussão especial de hoje fala sobre os riscos da trombose com o uso da pílula anticoncepcional. No intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa em discussão especial aqui na TV Assembleia SP. Estamos falando hoje sobre os riscos da trombose com o uso da pílula anticoncepcional. Doutor Leandro, então aquela questão que ficou no bloco anterior relacionada ao DIU, dispositivo intrauterino, com hormônio ou sem hormônio, quais são as possibilidades de uma trombose com o uso deste contraceptivo? Olha só, hoje eu acho o DIU, né, o dispositivo intrauterino, primeiro dizer o que é isso, né? Dispositivo intrauterino, ele pode ser à base de hormônio e sem hormônio. O sem hormônio é a base de cobre, devido à influência do cobre dentro do endométrio, que é a parte de dentro, o tecido interno do útero, faz com que não crie-se um ambiente propício para gerar para fecundar, né, uma gestação, para evoluir uma gestação, então o cobre inibe isso. O dispositivo intrauterino de hormônio, que é a base de progesterona, ele faz com que, na maioria das vezes, inibe, né, até a menstruação. A mulher fica em amenorreia, ela não menstrua, né? Então, os outros riscos você tem. Alguns pode não aumentar tanto o risco de trombose, mas, mesmo assim, há um risco aumentado para isso. Normalmente, eu não indico. Tá? Eu acho que é trocar um pouco 6 por meia dúzia o anticoncepcional. A única coisa a vantagem é não ter absorção hepática, porque no oral passa pelo fígado e o dispositivo uterino hormonal não passa. Então, eu sugiro sempre às minhas pacientes, né, independente se ela já engravidou, se é adolescente, porque hoje na Sociedade Brasileira de Ginecologia, na Febrasgo, saiu até uma nota, né, nesses últimos 6 meses, ela
indicando, né, o DIU para mulheres que não engravidou, porque isso era um mito antigamente, só podia colocar DIU de cobre em mulher depois que ela tem filho, isso já não é mais, né, a própria sociedade de ginecologia, e que mulheres adolescentes, né, e o DIU de cobre você menstrua normalmente, você não tem que inibir a ovulação, então é vida normal, né, não aumenta o risco de infecção, como muitos dizem por aí também, você pode ficar até 15 anos com ele, então você tira, você quer engravidar, você tira ele, você continua ovulando, você não tem dificuldade, né, alguma de engravidar. Então hoje, na minha opinião, o DIU de cobre é a solução mais inteligente para uma contracepção sem riscos. O senhor não indica então é o DIU de hormônio, com hormônio? O DIU de hormônio para mim é trocar 6 por meia dúzia. A única vantagem que tem é a absorção dele, né, que a passagem, que não tem passagem hepática, que é o outro dano também do anticoncepcional oral. Quando ele passa pelo fígado, ele é desastroso. Sim, agora outras reclamações das mulheres, perda de libido, ganho de peso, já falamos aqui, mudanças abruptas de humor, surgimento de espinhas, miomas, tudo isso tem a ver com a pílula? Queda da libido, isso é muito comum, né? No meu consultório, meninas novas com essa queixa. E quando você vai procurar na história da anamnese, desde que começou a menstruar, ela toma anticoncepcional, né? Então, na verdade, ela chega, desde que ela menstruou, ela toma anticoncepcional, iniciou a vida sexual dela ativa tomando anticoncepcional. Então, ela não sabe nem o que é libido. Então, quando você tira o anticoncepcional, ela volta, e depois de 2 meses, ela fala, doutor, o que está acontecendo? Vem agradecer de pé junto. Só de você ter tirado o anticoncepcional oral dela. Porque o anticoncepcional, como eu falei no início da discussão, ele inibe a ovulação. Então, ele inibe a ovulação, você não produz estrogênios, o estradiol, o estriol, entre outros, e progesterona em níveis normais, porque você não ovula, né? A testosterona, ela é formada da progesterona. Então, se você dosar os níveis hormonais de uma mulher que toma anticoncepcional, ainda mais por muito tempo, vão estar lá embaixo. Então ela tem dificuldade para ganhar massa muscular. O anticoncepcional por si só, ele aumenta a insulina e não consigo pensar em emagrecer com insulina alta, né? Um dos outros fatores, né? Então o teu nível de testosterona é baixo. Os nossos hormônios, tanto nós homens como das mulheres, são os mesmos. O que muda são as dosagens. Eu tenho que ter mais testosterona porque me dá os caracteres masculinos, né? Mas não quer dizer que a mulher não tenha que ter. Então, ela é importantíssima. A testosterona tem diversas funções no nosso corpo, né? Então, existe uma média de tempo de uso de pílula que esteja aí na literatura, que até aquele momento em que surge a trombose, o que a literatura médica diz a respeito disso? Não tem de média de uso, não. Só fala realmente, como eu tinha falado no bloco anterior. A relação no primeiro ano. Se teve no primeiro ano, até prova, você não precisa nem pedir um exame de trombofilia, que com certeza o paciente tem. Mas assim, acontece casos, né? Por exemplo, tem pacientes de 50 e poucos anos que tiveram o primeiro episódio de trombose, já tiveram 2 gravidez, tomaram anticoncepcional a vida toda e com 50 e poucos anos na menopausa teve uma trombose venosa. Aí você pesquisa, né? Você vai pesquisar mais, pensar mais em câncer do que numa trombofilia. Você pesquisa, não acha, o paciente pede para você fazer os exames de trombofilia. E na hora que você faz, você detecta que o paciente tem, por exemplo, um fator 5 de Leiden, que é uma mutação genética, heterozigótica. Quer dizer, ela teve vários anos de possibilidade de ter tido uma trombose e nunca teve. Não teve a gravidez, que é um fator trombótico, né? Como a gente estava comentando um pouquinho no intervalo, a gente fica muito preocupado com a incidência com o anticoncepcional. Existem trabalhos grandes de estudando gestantes, você tem uma incidência de 12,1 para cada 10 mil mulheres grávidas de trombose venosa, principalmente perto do parto e no puerpério, que é até 6 semanas após. Então, essa incidência na gravidez, principalmente ao término da gravidez e após, é muito maior do que a paciente tomando anticoncepcional. A carga hormonal dela é diferente. E por que aumenta a chance de trombose venosa? Porque o útero está se preparando para sangrar e conter esse sangramento. E o puerpério, que dura 6 semanas, é o útero se remodelando, então o paciente está num estado pró-trombótico, por causa disso que a incidência é maior. Então, a relação de quanto tempo está tomando não existe. Existem outros fatores. Então, é possível uma trombose na menopausa provocada pelo uso do anticoncepcional, que a essas alturas a mulher não está tomando mais a pílula. Às vezes está tomando mas reposição. Toda a história
Aí é por conta da reposição. Da reposição hormonal. Ou às vezes ela nem está... Não por conta de uma pílula que foi tomada no passado. Não. Ou de repente ela nem está fazendo reposição hormonal, teve, e na hora que você investiga, ela teve um fator que ela teve tudo para ter uma trombose na gravidez, tudo teve para ter uma trombose enquanto tomava hormônio, né, anticoncepção oral, e não teve. Então essas pessoas que, por exemplo, ficou muito comum esse regime usando o HCG, né? Que as pessoas tomam HCG para emagrecer. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. Sim, sim. Também pode causar trombose, a ingestão desse hormônio ou não? Por ser o hormônio da gravidez, não? Não. O HCG ele é derivado do embrião mesmo, né? Que é o hormônio da gravidez mesmo, mas ele é sintetizado. Não vi estudo nenhum de correlação com HCG com risco de trombose. Também não. Não é ele que dá, né? É o estado, a paciente entra num estado que o organismo se prepara, que a paciente vai sangrar. Na hora que descolar a placenta, se o organismo não contrair o útero e formar fator de coagulação abundante, a mulher morreria sangrando. Então, a gente fala que a paciente entra num estado pró-trombótico, entre aspas, fisiológico. E algumas passam um pouquinho do ponto e acabam formando a trombose venosa. Doutor Leandro, o que a Letícia precisa fazer? Qual é a melhor ideia, então, de contraceptivo para ela? Ou ela um dia pode voltar a tomar pílula, claro, se ela quiser, pelo jeito. Tomar pílula anticoncepcional ou qualquer outro modo de contracepção hormonal, nunca mais na vida, né? Isso já está orientada, né? E o que você passou, né? Isso é muito sério. O que orienta como contracepção, né? O uso do preservativo, né? Mas hoje, quem é casado, às vezes o casal mesmo não se adapta, mas é o DIU de cobre, não tenha dúvida disso. Ele é seguro, né? Você tem menos chance de engravidar com ele, né? Mas colocado num profissional capacitado, né? Com todo respeito ao sistema público de saúde hoje, mas quem coloca são enfermeiros ou técnicos de enfermagem, isso é um grande risco. A colocação do DIU é importantíssima. O DIU mal colocado pode engravidar. Às vezes você clica na internet e vê lá no Google DIU, os riscos. Não, mas minha amiga engravidou, mas eu vi na internet que mesmo com o DIU engravidou. A colocação do DIU não foi bem feita, né? Então, fica esse alerta, né? Agora, para quem toma anticoncepcional, as mulheres, né, sentem dores nas pernas, tem alguns vasinhos, isso tudo. Procurem um médico, né? Converse com ele. Existem outras opções, como acabei de citar, o DIU de cobre, né? O que é a Billings, doutor, e o processo de medição de temperatura que identifica o momento, o período fértil da mulher? Como é que funcionam esses métodos? A gente fala a famosa tabelinha. Né? Isso... Você conhece, Letícia, esse método de medição de temperatura, o método Billings? Sim, do muco, né? Sim. Isso se for bem feito, né? Existem o ambiente, o período fértil da mulher. Né? Isso dá para calcular com a temperatura, né? Avaliando o muco cervical, isso tudo. Mas... Não é prático. Não é prático, né? A gente sempre brinca, né, no consultório, né? Toda a tabelinha sai gol, né? Então, às vezes o ciclo da mulher, às vezes é sempre 28 dias, às vezes pode ser 35 dias e o período fértil dela, né, onde ela tem a maior probabilidade de engravidar, pode não ser tão correto se não for um ciclo menstrual muito certinho. Eu acredito que seja muito mais utilizado para o paciente ter relação nesse momento para tentar engravidar do que para evitar. Do que para evitar. Do que o contrário, né? Mais usado para, a temperatura tá alta, marido, vem, volta para casa que hoje é dia. Com certeza. Letícia, você já tinha formado opinião sobre isso? Como é que vai ser daqui para frente em relação ao método? Qual que é a orientação da sua médica? Então, preservativo. Eu só vou usar preservativo, eu não vou nem correr o risco do DIU, nem de cobre, nem de nada. Não, depois que a gente passa por isso, que a gente chega tão perto de acontecer alguma coisa que você nem imaginava que poderia acontecer, porque ali na hora, quando falava assim, não, você tá muito mal, você não pode levantar sozinha, calma. Você fala assim, nossa, mas é para tanto? Então, depois que você sai, é para tanto. Então, depois que você sai do hospital, você quer o mínimo possível de hormônio na sua vida. Qualquer coisa que diz respeito a isso. Não, mas é fraquinho. Não, fraquinho não vale, não é válido. É nada de hormônio. Então, assim, é preservativo e
torcer para não estourar, não acontecer nada de grave. Doutor Matiello, porque a gente até já falou aqui, o anticoncepcional não diz respeito só à prevenção da gravidez, mas há indicações para outras situações, né? Evitar o câncer, tratamento de endométrio, da endometriose. Então, tudo isso vai dentro daquela medição do risco-benefício. Geralmente, quando chega para o cirurgião vascular, para o urologista cirurgião vascular no consultório, a paciente já foi prescrita para ela, ou ela vem tirar a dúvida porque conheceu alguém que teve uma trombose e ela quer saber de você se tem. Então, assim, o que eu converso com a paciente, óbvio, tiro histórico, faço tudo, e assim, você não identifica o fator, mas você tem que orientar a paciente que ela sempre vai ter o risco. Na verdade, ela tem que pesar e tomar parte da decisão, que eu acho que isso é muito importante, ela tomar parte na decisão se o risco e benefício para ela é muito. Por exemplo, acredito que uma endometriose seja terrível as dores. Será que, então, se não tem outro método, será que o risco não vale a pena em relação ao benefício das dores? Então, acho que tem que ponderar muito. Mas você tem que, eu acho que é uma parceria, você tem que explicar todos os riscos para a paciente e a paciente participar disso, entender isso e ela decidir sobre o próprio corpo o que ela quer para ela. Nosso tempo está se esgotando, aproveitar que o senhor está com a palavra, até 1 minuto para a sua conclusão sobre o nosso tema. Eu acho que assim, é o importante você não tomar o remédio da vizinha, da amiga, da prima, você consultar o seu ginecologista e obstetra, você consultar o seu angiologista e cirurgião vascular, eles vão poder te dar dados se você tem um risco maior ou menor. Não, ninguém vai te dar o número da Mega Sena, mas vai poder te falar se tem um risco maior ou menor. E eu aproveito aqui para falar, se você quiser achar um especialista, você tem o site da regional, que é www.sbacvsp.com.br, tem a área Busca o Seu Médico no estado de São Paulo, e para o Brasil tem o da Nacional, que é sbacv.com.br, também tem Ache o Seu Médico. Procure seu especialista e vai tirar suas dúvidas. Doutor Leandro, até 1 minuto para a sua conclusão. Quero ressaltar de novo, mais uma vez, o que eu disse anteriormente, né? Quero deixar um alerta para todas as mulheres, não só para as dores nas pernas, mas para aquela que tem um aumento de peso descontrolado, que mesmo comendo a mesma coisa aumenta o peso, que desapareceu o libido ou que nunca teve, né? Que tem história de câncer de mama na família ou apareceu um nódulo, né? Converse com o teu médico, procure estar sabendo dos riscos e se há algum benefício de você estar continuando a tomar o anticoncepcional, tá? Isso fica esse alerta, porque depois adquirida uma trombose, isso mata, como o caso aqui de uma colega que, graças a Deus, está aqui e pôde contar um pouco da história dela, tá? E quero evitar que isso aconteça com outras mulheres, né? Que na minha casuística também eu já tive 2 casos desse, tá? Letícia, sua palavra final, até 1 minuto. Eu peço a mesma coisa, eu peço para que as mulheres tomem consciência e não tomem tanta pílula, porque isso pode matar, isso mata. Conversa com o seu médico, a possibilidade de você usar uma outra coisa que, sei lá, que não te prejudique tanto no futuro ou num futuro tão próximo. Não tome pílula anticoncepcional sem consultar o médico, não use isso como método para dermatologia ou qualquer coisa assim. Não façam isso com vocês. É isso. Muito bem, quero agradecer a todos nesse programa, Letícia, o doutor Matiello, o doutor Leandro. Hoje nós falamos aqui no programa em discussão especial na TV Assembleia SP sobre essa relação do uso da pílula anticoncepcional com os casos de trombose. Agradecer a você de casa que nos acompanhou. Me fale sobre este programa no Twitter, aí anote o endereço @Mauro Friesman. Obrigado, tchau, até o próximo tema.